Atenção, tem oportunidade de investimento. 2 fundos que chegaram para arrebentar. É o Nu Ultravioleta Ações e o Nu Ultravioleta Multimercados. Por que eles vieram para revolucionar? Quer entender? Então assista o Cafeína de hoje, que começa depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, cafeína no ar, assunto que muitos vão gostar. Mas antes de tocar o ponto central do dia, você já se inscreveu no canal, ativou as notificações, deu o seu like. Muito obrigado, se não, faça isso, você nos ajuda, certo, Doni? Certíssimo, Sammy Boy, como tudo que você fala é algo brilhante há mais de 10 anos, trazendo verdades para o público brasileiro. Sammy Boy, você tem o perfil, você que está nos assistindo, você tem um perfil que gosta de investir em renda variável, mas que prefere delegar para um profissional do mercado em quais investimentos colocar o seu precioso dinheiro? Ou então, você não gosta de ter que escolher e estudar tudo sobre um determinado ativo, seja ações, BDRs ou se o cenário favorece investir em juros, câmbio ou inflação? Bem, existem outras maneiras de investir em renda variável sem propriamente ter que investir direto na Bolsa de Valores. Os diferentes fundos de investimento são um exemplo. Isso porque quem faz a escolha dos ativos que farão parte da carteira de investimento desse fundo é um gestor profissional. E o trabalho dele é entregar bons resultados para o investidor que confia o seu precioso dinheiro a um fundo gerido por ele. E com a praticidade que todos buscamos hoje em dia, de fato, o que queremos é ver o dinheiro render e não deixar ele indo pelo ralo. Seja por investimentos mal sucedidos, seja pelo pagamento de taxas e mais taxas, muitas vezes escondidas nas linhas finas dos contratos e extratos por aí. Nada disso a gente quer, então tem que ficar muito atento, Sammy Boy, na hora de escolher as aplicações. Tem que ficar ligeiro. E hoje estamos em uma era que o poder de escolha está cada vez mais nas mãos do cliente, o que fez que bancos digitais inovadores ganhassem protagonismo no mercado. E foi junto da corrida pela melhor solução em tecnologia que as fintechs aceleraram a cultura de ver e ouvir os clientes, e isso passou a fazer parte da rotina da inovação. E foi pensando nessa nova geração que recentemente o Nubank lançou o Ultravioleta. Em um evento muito bacana em que eu tive a honra de participar, diga-se de passagem, a gente viu o Nu também querendo atender o cliente um pouco mais experiente, que não começou exatamente agora a entender de finanças, mas quer beber dessa nova cultura de inovação, que realmente quer ter benefícios que reconheçam as suas conquistas e combinam com o seu estilo de vida. Intrigante, hein, Sammy Boy? Eu gostei. Será que vamos viver mais uma nova era onde bancos digitais vão remexer o mercado mais uma vez? Para saber disso com um pouco mais de detalhes, vamos ouvir a Thaís Burim, gerente de marketing sênior do Nubank, falando sobre a estreia do Ultravioleta. Oi, pessoal, tudo bem? Primeiramente, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje para falar do Ultravioleta. Como o Doni adiantou já alguns minutinhos atrás, a gente se inspirou muito numa geração de pessoas que conquistou muita coisa, que já tem um padrão financeiro legal, mas que ainda está presa nos bancos tradicionais. Então, a gente foi percebendo que várias dessas pessoas já eram clientes nossos aqui no Nubank, mas que ainda não tinham os benefícios que elas gostariam de ter e por isso elas continuavam lá com os bancões. Então, depois de fazer muita pesquisa, ouvir muito esse público, a gente lançou esse produto. Eu vou contar aqui alguns detalhes dele para vocês hoje. O primeiro detalhe é o cartão em si, né? Eu tô com o meu cartão aqui. Ele é um cartão de metal, ele pesa 3 vezes mais do que um cartão comum. Isso parece um detalhe, né? Mas é uma coisa que faz muita diferença. Toda vez que a gente entregava esse cartão para alguém em pesquisa, em teste, a pessoa ficava impressionada com o peso, porque é realmente uma coisa muito diferente, a gente não vê tanto por aí. A segunda característica do cartão em si é que só tem o nome do cliente, né? Como dado. Então aqui no meu cartão, eu já estou usando, super empolgada, tem o meu nome na frente e atrás não tem nenhuma outra informação minha. Os dados ficam todos no aplicativo, que é muito mais seguro, e o cartão também ficou muito mais moderno, mais clean, mais bonito. Então, isso tudo é o cartão. Mas a gente também investiu muito nos benefícios. Então, uma coisa que a gente ouviu dos clientes ao longo desses últimos meses foi que eles queriam simplicidade e flexibilidade para usar os benefícios. Por isso que a gente veio com cashback. 1% de qualquer compra que for feita com Ultravioleta volta para você na hora em forma de cashback para você decidir o que quiser fazer com ele.
Então a gente acabou com aquela complexidade toda de gastos que viram pontos, que viram milhas, que dependem da cotação do dólar e que, além de tudo, expiram, né? Óbvio que o cashback do Ultravioleta não expira nunca e o cliente pode usar de algumas formas. Então a primeira, para quem é milheiro, continuamos tendo a opção de transferir para milha, sim. Então R$3 gastos no Ultravioleta equivalem a 1 milha, então o cliente transfere no aplicativo sem o menor problema, sem burocracias. Mas também a gente está dando a opção do cliente investir esse cashback, que a gente vai falar bastante hoje, ou resgatar para a conta e fazer o que quiser. E enquanto o cliente está pensando o que ele quer fazer com esse dinheiro está crescendo a 200% do CDI. Então, mesmo para quem não sabe ainda o que vai fazer com o cashback, se quiser só deixar o cashback ali paradinho, também está fazendo um ótimo negócio. Além desses benefícios, a gente também tem todos os outros benefícios da Mastercard Black, que é a nossa parceira no Ultravioleta. Então, as salas VIP, Wi-Fi em vários aeroportos, os seguros de viagem, que são muito legais. Claro que agora a gente está em pandemia, então não estamos viajando, mas quando as coisas puderem, né, ser retomadas, isso também vai ser um outro conjunto de benefícios que os nossos clientes vão usar. Mas, né, a gente está aqui hoje por outro motivo, a gente está aqui para falar de investimentos, porque a gente sempre soube que investimentos também era uma coisa super importante para esse público, né? É um tipo de cliente que se informa, que busca, que vai atrás, que valoriza ter produtos bacanas para investir, e a gente então hoje está lançando esses 2 fundos Ultravioleta. São fundos pensados nesse perfil de cliente. Agora que a gente está junto com a Isinvest by Nubank, isso só vai aumentar, então a gente vai lançar cada vez mais produtos. E para falar desses 2 fundos, eu vou passar a bola para o Sami e para o Doni, que são os 2 especialistas nesse assunto, e agradecer de novo pelo convite. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, Thaís. Muito legal. Doni, são fundos de fundos que têm os gestores mais aclamados. Aliás, nós recentemente fizemos um Cafeína sobre quem são as lendas do mercado nacional quando o assunto é gestão. Menino Zanuto vai colocar o card aqui e justamente, Doni, as 2 gestoras que falamos no programa compõem, entre outras, essa carteira Ultravioleta do Nubank. Só peso pesado, hein? Esses fundos passaram por um processo criterioso de análise que levou em consideração fatores como o histórico e performance sólida de cada casa gestora. Para ter uma ideia, o Nu Ultravioleta Ações é composto pelos fundos Absoluto Partners, Bogari Capital, Constellation, Velt Partners, SPX, entre outros. Pensa na robustez desse portfólio. É um time de respeito. Aí, para ter uma ideia, o Absoluto teve uma rentabilidade de 108% em 2 anos desde o lançamento. Nesse mesmo período, o Ibovespa rentabilizou quase 30%. E a inflação de curto prazo, que equivale aos títulos do Tesouro IPCA+, com vencimento em até 5 anos, foi de 20%. Apesar de, neste ano, a rentabilidade do fundo estar mais tímida, em 2020, mesmo com a pandemia, a rentabilidade foi expressiva. Por isso, vale a máxima de que, para investir em fundos de ações, a janela de investimento deve ser de, no mínimo, 5 anos. Quando o investidor quer apostar no curto prazo, pode dar ruim. Isso porque é uma janela de tempo muito curta para recuperar possíveis descidas que naturalmente aparecem no caminho. Mas continuando, outro gigante que compõe a carteira do Nu Ações é o Bogari Capital. Esse fundo rentabilizou mais de 1000% aos seus investidores desde que foi lançado em 2008, ante 115% do Ibovespa no mesmo período. Nos últimos 12 meses, a rentabilidade do fundo foi de 51,8%. Do Ibovespa, 33%. O Bogari se destaca por escolher ações ou pensar ações com bom preço de entrada, ou seja, ações com bom valuation. Já o Constellation é um fundo com histórico de 10 anos e que investe em ações de empresas brasileiras. À sua frente está Florian Bartunek. Nos últimos 24, 36 e 60 meses, o Constellation bateu o Ibovespa. Da mesma forma que o Velt Partners também conseguiu superar o índice da B3 nesse período. Mas desde que foi lançado, em 2007, ele retornou quase 730%, contra 130% do Ibovespa no mesmo período. Para ter uma ideia, para entrar no fundo é preciso R$100 mil normalmente. E para quem busca uma estratégia de diversificação em renda variável, sofisticação, além da expertise de gestores renomados e toda a inovação do Nubank, este fundo de fundos
é daqueles investimentos que não dá para deixar passar batido. Sem contar que a aplicação mínima é de apenas R$100. Vai dar uma olhada nas lâminas para ver com quanto começa o aporte. Para você ter uma ideia, o aporte inicial do Absoluto Partners é de R$50 mil. Porém, mesmo que você tenha esse valor em mãos, não conseguiria entrar no fundo, porque no momento ele está fechado para aportes. Mas com o fundo do Nubank, podemos ter acesso a ele e a outros tão bons quanto a partir de R$100. E a cereja do bolo é que não terá cobrança de taxa de administração, apenas taxa de performance. Quando você investe em um fundo através da sua plataforma, a gestora paga uma comissão para a sua corretora por ter atraído o dinheiro para o fundo deles. No caso desses fundos de fundos, em vez de o Nubank ficar com esse rebate, ele reinveste nesse fundo de fundos para beneficiar o cotista, você. E isso é bom porque aumenta a rentabilidade do fundo. Se para você que nos assiste ou nos ouve via Spotify, essa é a primeira vez em que ouve falar de fundos de ações e multimercados, vamos voltar rapidinho a algumas casas e explicar o que são. Os fundos de ações são fundos em que é possível investir na bolsa sem adquirir diretamente ações de empresas. Nesse tipo de investimento, você adquire cotas e confia a um gestor a responsabilidade de montar uma carteira de ações. É esse gestor quem define qual ação comprar e qual ação vender, segundo sua leitura do cenário do mercado. E uma das vantagens é que é uma maneira mais barata de se expor a diversas ações. Isso porque em uma carteira de fundo de ações, você pode ter 15, 20 ou mais papéis de empresas de capital aberto. Imagina comprar tudo isso diretamente na bolsa. Como não ia ficar mais caro, mais complexo, sem contar nas diferentes estratégias que podem ser setoriais, de dividendos, de small caps, blue chips, de investimentos listados no exterior, critérios ESG, entre tantas outras estratégias. E já os fundos multimercados são aqueles que mesclam diferentes categorias a depender da estratégia do fundo. Eles podem ser de ações, renda fixa, cambiais, de juros, tudo depende da estratégia do fundo, que pode ser mais conservadora ou não. O Nu Ultravioleta Multimercado tem uma estratégia bem ampla e permite que os gestores aloquem seus recursos tanto em renda fixa como em variável. E assim como de ações, foram escolhidas gestoras aclamadas, como é o caso da Verde, SPX, Giant Steps, JGP, Legacy, além de outras. Esses são fundos sofisticados, muitos deles com acesso restrito. Se você procurar investir diretamente por eles, na maioria das vezes, o aporte inicial é bem alto, como no caso que falamos do Absoluto Ações. E eles podem ser adquiridos na plataforma da Easy. Então, quem ainda não tem conta e deseja investir nos fundos no Ultravioleta, é necessário abrir uma conta na Easy Invest by Nubank. Então, acesse agora e abra sua conta, é de graça para abrir, também não é cobrado nenhum valor para manter a conta. Para ter ideia, o fundo da Verde, que compõe a cesta do fundo V, é exposto predominantemente a ativos brasileiros, mas também tem exposição a ativos internacionais. O fundo ainda investe no mercado de juros, tanto aqui quanto no exterior, assim como em moedas. O objetivo é superar o CDI no longo prazo. A rentabilidade acumulada dele é de 24%. De 2018 para cá, e só nos últimos 12 meses rendeu mais de 10%. Em 21 meses, ele ganhou, ficou acima do CDI, e só em 13 meses ficou abaixo dele. Enquanto isso, o fundo da Legacy rentabilizou também de 2018 para cá 35% e o Giant 41% no mesmo período. Então fica clara a relevância do balanceamento do portfólio. Olha, Sammy Boy, eu acho muito bacana que o Nubank sempre traz uma novidade, e ele já fez uma baita inovação no mercado bancário, fez com que os grandes bancos tivessem que se mexer, trouxe soluções muito mais eficientes, atraentes. É um banco que conseguiu um público que o defenda de forma totalmente espontânea, porque se encontra representado ou representada nele, então é muito, muito legal. O cartão Ultravioleta, do qual tive a alegria de participar do lançamento. É sensacional. É sensacional, é realmente diferenciado. Muito bom. E agora a gente tem dois baita fundos. Assim, falar pra você, eu tenho vontade de investir no fundo da Verde, sabe? E não tinha acesso. Porque estava fechado. É fechado, é difícil acesso. Às vezes o aporte é alto. O aporte inicial é gigante. Então, você tem aqui dois dos principais segmentos de fundos de investimento, de fundos de ações e de fundos multimercado,
com os melhores gestores e você colocando o dinheiro de uma forma simples, prática, nesses 2 fundos que a gente falou hoje, consegue ter acesso a todos esses gestores. É muito legal muito mesmo. Democrático, né? R$100. Então, já teve épocas, somente em bancos grandes, em que você discriminava o cara que tinha muito dinheiro, dando taxas melhores, dando rentabilidade melhores, para o cara que tinha pouco dinheiro. No Nu, com R$100, você vai ter aí a chance de ter na sua carteira fundos que são uma espécie de apunhados, né, dos melhores gestores. Então você vai ter o creme do creme, ou em francês, como o Doni gosta de fazer seu café da manhã, creme de la creme. Muito bom. Vamos para o giro de notícias. O governo sancionou com 14 vetos a lei que abre caminho para a desestatização da Eletrobras. Agora, o Congresso deverá analisar e definir se manterá todos os vetos ou não em até 30 dias. Essa é a 3ª vez que o governo tenta privatizar a Eletrobras. A primeira foi no governo de Fernando Henrique Cardoso. Na época, a ideia era fazer uma privatização tradicional, vendendo as estatais do grupo. E os rendimentos dos fundos imobiliários podem continuar livres de impostos. Foi o que apontou o relator da reforma tributária no Congresso. Essa foi uma das mudanças que ele sugeriu na proposta enviada pelo governo. E uma onda de calor no Canadá cozinhou literalmente moluscos e mexilhões vivos. Cientistas estimam que 1 bilhão de espécies tenham sido destruídas pelas temperaturas extremas que atingem a região oeste do país nesta temporada atípica de verão. Em rochas e na areia da praia, onde ficam depositados os mariscos, foram registrados picos de até 50 graus. Muito bem, acabou, Sammy Boy, este programa que trouxe 2 grandes novidades. Não, fique atento, o ligeiro já abre na Easy, né? Easy by Nubank. E conte conosco. Eu fiquei feliz. Bacana, bem bacana. Já estou separando meu dinheirinho para fazer os aportes nesses 2 aí, hein? Gostei. Valeu, tchau!